Se você tivesse que avaliar o seu nível de relevância, nível de influência dentro da empresa, da sua empresa agora, de 0 a 10, que nota você se daria? Pensa aí. Eu sou Leila Santos, aqui do canal Líder 4x4, e aqui você vai encontrar tudo o que precisa saber para ter desempenho e liderar em qualquer terreno. Pois bem, eu ando por aí em várias empresas, trabalhando com diversos líderes, e eu sempre ouço a mesma conversa. Eu quero ser mais estratégico, eu quero ser menos operacional, quero aumentar minha relevância, quero ser mais influente, eu quero ser notado. Você se identifica com isso? Então eu vou te fazer mais uma pergunta. Você sabe exatamente quem são as pessoas que são chave, que impactam diretamente no seu resultado? Ou que impactam indiretamente no seu resultado? Você sabe como elas pensam, quais são as suas necessidades, como elas tomam decisões, como elas se comportam em relação a uma ideia ou mesmo em relação a você? Não? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou compartilhar com você 3 passos para você criar a sua estratégia de influência do zero e poder ser notado. Então, vem comigo, tá bom? Vou compartilhar aqui minha tela contigo para você acompanhar o passo a passo, tá bom? Já pega papel e caneta e vamos lá. A gente vai entrar aqui no detalhe e você vai poder pegar aqui as dicas, anotar para construir aí o seu passo a passo também. Combinado? Então vamos lá. O primeiro passo, quem são essas pessoas? Quem são os stakeholders? Os stakeholders são as pessoas-chave dentro do seu entorno, dentro do seu ecossistema de trabalho, seja interno, seja externo, são as pessoas que vão impactar direta ou indiretamente no seu resultado. Ou pessoas que têm poder de decisão, de veto, de influência sobre uma ideia que você quer propor, sobre o projeto que você está conduzindo. Ou seja, são pessoas que você precisa ter no seu radar. Uma vez que você identifica essas pessoas e levanta algumas informações, que eu vou te dizer quais são, você está pronto para construir a matriz de influência. A matriz de influência, então, nada mais é que um lugar, um repositório de informações relevantes e importantes para que você possa, aqui no terceiro passo, definir a sua abordagem. Então, se você quer desenvolver a sua relevância frente a esses stakeholders, é importante que você comece a atuar e trabalhar de forma mais estratégica, ok? Vamos entrar no detalhe de cada passo agora. Primeiro passo, então, mapear os stakeholders. Existem algumas informações importantes que a gente precisa levantar e eu vou te mostrar aqui quais são. Lembra que eu falei que você pode utilizar essa matriz, seja para melhorar o seu posicionamento dentro da empresa, seja para melhorar a forma de vender uma ideia, seja para conduzir, gerenciar um projeto. Aliás, a matriz de influência original, a origem dela é dentro da estratégia de metodologias de gestão de projeto. Aqui a gente faz uma adaptação para o nosso universo da liderança, ou mesmo de qualquer profissional que precisa se posicionar dentro da empresa e vender uma ideia, tá bom? Então, dentro do mapeamento do stakeholder, a primeira coisa que você precisa levantar para cada uma das pessoas que você escolher, que você descrever aí, é o papel dela. Frente à sua proposta, frente àquela ideia que você quer expor, qual que é o papel dela? Qual é o poder e a influência que ela tem sobre aquilo que você está propondo? Ela pode tomar decisões em relação àquilo, ela pode aprovar, ela vai atuar como um apoiador naquele processo? Então é importante que você saiba quem é quem e qual é o nível de poder e influência que essa pessoa tem. E o segundo aspecto é sobre o interesse. Frente a isso que você está propondo, qual que é o interesse dessa pessoa? Isso que você está propondo vai gerar benefícios para ela? Vai gerar ganho? Algo que torne ela ainda mais interessada naquilo? Ou não?
Ou talvez ela tenha um baixo interesse porque aquilo que você vai propor, de certa forma, oferece um risco ou vai contra algo que ela defende. Então isso é muito importante, você saber qual é o nível de interesse, ok? Terceiro aspecto, a atitude comportamental dessa pessoa. Daquilo que você conhece, daquilo que você observa ou das interações que você já teve com essa pessoa, ela costuma ter uma atitude aberta? Ela está aberta a ouvir novas ideias? Ela é aberta a você em particular? Ela é aberta ao diálogo? Ou ela é uma pessoa mais fechada, mais reservada, não é muito disposta ao diálogo? Ou se coloca de forma indiferente? Qual é a atitude dessa pessoa? Isso é muito importante para você definir a abordagem posterior. Quarto aspecto aqui é o posicionamento dela em relação a você, em relação à sua ideia, né? Se você está lidando com um fornecedor ou com uma empresa fora do seu âmbito ali, da sua própria empresa, como é que ela é o posicionamento dela em relação à sua empresa também, ok? Então, essa pessoa, diante daquilo que você propõe, ela tem um posicionamento de aliado, ela está ali ao seu lado, ela mostra que ela está alinhada com aquelas ideias ou não? Ela é neutra ou então ela se coloca realmente como oponente à sua ideia? Isso também é importante. E por último, necessidade. A gente precisa sim entrar um pouco no aspecto de entender quais são as necessidades pessoais e profissionais daquela pessoa dentro do contexto. É uma pessoa que tem ambições de crescimento dentro da empresa? É uma pessoa que defende bastante resultados, redução de custo? É uma pessoa que tem ali uma posição estabelecida, um status quo que ela defende? Do que ela tem medo? Quais são os riscos que ela teme? Outra coisa também importante, aquilo que você está propondo vai impactar de alguma forma nas tarefas que ela executa no dia a dia, na sua própria função? Então veja, esses 5 elementos aqui ajudam você a mapear cada um dos stakeholders. E por que a gente precisa disso? Para que a gente possa, então, construir a nossa matriz de influência. Leila, eu não tenho todas essas informações. Pois bem, a hora que você consolida isso aqui numa matriz, né, seja aqui no Excel, onde você quiser, você vai começar a ter uma visão das informações que você tem, das informações que você ainda precisa levantar. Você pode, assim, eu não conheço bem essa pessoa. Então é importante a gente entender também o seguinte: quem influencia essa pessoa? Quem essa pessoa influencia? Para que você possa começar a conectar as outras pessoas nesse grande circuito, nesse grande networking, para poder conseguir as informações que estão faltando. Veja que a ideia é que você passe a trabalhar de forma mais estratégica nas suas abordagens. Então, se eu sei que o João é uma pessoa que tem um papel de decisor, ele tem um alto interesse, ele é aberto, ele é aliado e ele tem necessidade, por exemplo, de pertencimento, ele tem uma necessidade de reconhecimento, você tem todas as informações que você precisa para fazer uma abordagem mais direcionada, mais assertiva com essa pessoa. A sua comunicação vai ser bastante direta, vai gerar mais conexão com essa pessoa e ela tem uma chance maior de comprar a sua ideia, de comprar você mesmo. Afinal de contas, o que você quer no processo de gerar influência? Ser notado, ser reconhecido, não é verdade? Enfim, a gente vai para o terceiro passo, que é definir a abordagem. Mapeei quem são os stakeholders, levantei as informações, consolidei na minha matriz de influência, agora eu tenho aqui a abordagem. E aqui a gente traz a teoria realmente original que vem da gestão de projetos, que é a matriz de influência, que ela cruza aqui interesse e influência, poder. Então, o que a gente tem aqui? Nesse primeiro quadrante, a gente vai ter pessoas que têm baixo poder e baixo interesse, ou seja, elas não têm o poder de vetar ou aprovar aquilo que eu estou propondo e elas também não têm nenhum interesse, né? Depois a gente vai ter aquelas pessoas que têm um interesse na minha proposta ou em mim, mas que têm baixo poder de influência. Então a gente precisa saber quem são essas pessoas. E a gente vai ter aqueles que têm baixo interesse e alto poder de influência, ou seja, eles podem atuar aí como um bloqueador
para a nossa ideia, ou eles podem ter um posicionamento contrário ao nosso, né, que nos deixa numa situação, né, de desconforto. Então, como é que eu trabalho a minha influência e relevância? Quando eu conheço as pessoas que estão aí nesse quadrante como bloqueadores. E por último, a gente tem, né, o quadrante onde se encaixa aqui os promotores, entusiastas, são aqueles que têm alto interesse e têm alto poder, né, de influência, de decisão. Então aqui a gente vai encontrar, por exemplo, o nosso superior, que se é um projeto que também é do interesse dele, ele vai ser um promotor disso, ou um projeto que vai favorecer muito uma determinada área, uma determinada gestão, a gente vai encontrar aí pessoas que vão nos apoiar, né, e tem poder de decisão e tem poder de aprovação aí que é bem interessante para nós. E aí a gente define a abordagem. O que a gente faz com essas pessoas que estão ali no quadrante, né, do baixo interesse e baixa influência? A gente precisa manter ali no radar, né, informado com pouco esforço, mas a gente não deve gastar muita energia, é só monitorar. Aqui é o lugar onde a gente vai monitorar, até porque as pessoas, dependendo do projeto, dependendo da situação, esse quadro ele se reconfigura, certo? Bom, o que a gente faz então com aqueles que são defensores e apoiadores? A gente tem que contar com eles. Então, manter sempre informado, não ignorar, envolver nos projetos, são ótimas pessoas para participar, por exemplo, dos pilotos, para a gente sondar, fazer uma pesquisa, envolver na pesquisa, porque normalmente essas pessoas que têm alto interesse e baixo poder de influência, elas normalmente influenciam as pessoas que estão, né, nos dois quadrantes superiores. E para isso é muito importante. Imagina que você tem aqui uma pessoa que tenha baixo interesse, alta influência, o caso de um bloqueador, não é? E ele seja fechado, ele seja oponente, como é que você vai chegar nessa pessoa? Provavelmente a maior chance que você tem é abordar alguém que está no quadrante aí, né, da baixa influência e do alto interesse, tá? Então o que a gente faz aqui no caso do bloqueador? A gente tem que trabalhar com ele. A gente não pode demandar excessivamente, a gente tem que evitar que ele, né, as reações, minimizar os riscos, porque a gente tem que monitorar o seguinte, ele pode reduzir e pode retirar o apoio, o pouco que ele esteja dando, tá bom? No caso dos promotores entusiastas, a gente vai querer trabalhar para ele. Essas são as pessoas que realmente a gente deve manter mais informado, consultar, manter satisfeito com relação à condução do processo e garantir que os riscos todos sejam minimizados e que essa pessoa tenha total confiança no trabalho que está sendo feito. Então, utilizando essa abordagem, seja para vender uma ideia, vender um projeto ou para se vender mesmo, eu tenho certeza que você vai minimizar vários riscos e vai evitar quebrar a cabeça mesmo, ou ter abordagens que são abordagens erradas, abordagens ineficientes e perder tempo principalmente com quem não se deve. E não esquecer de dar atenção para quem realmente a gente precisa manter no radar. Tudo bem? Fez sentido para você? Existem outras formas também de você trabalhar na matriz de influência, que pode ser mais visual, gráfica. Então você pode, por exemplo, colocar aí numa matriz as pessoas, né, dentro dos quadrantes que você entende que elas estão e, por exemplo, colocar cores diferentes aí para as bolinhas, colocar um tamanho diferente para mostrar a posição, se é oponente, aliado. Então, se a gente olha aqui, né, por exemplo, nesse gráfico, a gente entende que eu tenho, né, pessoas aqui que são neutras e que estão realmente numa condição interessante, né, tem alto poder e alto interesse, não é? E a gente pode ter uma estratégia diferente. Como é que eu posso trazer essas pessoas que têm alto poder e alto interesse para o meu lado? O que eu posso fazer com base na necessidade que eles têm, para que eles despertem um interesse e mudem atitude em relação ao projeto? E outra coisa, quando eu tenho, né, os aliados aqui, por exemplo, que têm alto poder e alto interesse, nossa, essas pessoas têm que estar no meu radar, têm que estar sempre informado, não é? Então, essa aqui é mais uma forma de você manter uma estratégia de influência eficiente. E aí, fez sentido para você?
Você acha que dá para aplicar? Me fala aí, eu quero que você coloque aí nos comentários se fez sentido. Se você aplicar, comenta aqui com a gente também, vai ser muito legal poder trocar essa ideia contigo, tá bom? E se você está chegando aqui pela primeira vez, não esquece de inscrever aqui no canal, já dá um like nesse vídeo para a gente saber que você gostou desse conteúdo. Isso é um feedback muito bom para a gente continuar interagindo por aqui, tá bom? Se você achar que esse vídeo também faz sentido para alguém, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, gente!